Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Passando aqui para deixar uma palavra da parte do Eterno ao teu coração. Não sei como você amanheceu o dia de hoje, mas eu posso te dizer algo. Aquele que espera no Senhor, o Senhor ouve, o Senhor atende e o Senhor cumpre o desejo do coração. Sabe, querido, que nós precisamos entender é que os nossos pensamentos, nossos desejos precisam estar alinhados com o desejo do Senhor. Muitas das vezes fazemos planos, quantas são as vezes que ditamos datas para vivermos a realização, achamos que vamos seguir o caminho e que tudo aquilo que a gente quer seguirá conosco. Mas, querido, quando nós entregamos a nossa vida a quem de fato é de direito, ao Senhor Jesus Cristo, Ele começa a moldar-nos, começa a colocar muita coisa no lugar. E sabe o que eu aprendo com isso? Que eu não começo a viver os meus planos, mas vivo o plano dele para mim. Sabe, querido, quando você começa a entender que os planos de Deus são maiores e bem melhores do que os seus, você começa a descansar no Senhor. Se você está se sentindo cansado, fatigado, injuriado, preocupado, é que provavelmente você não está descansando no Senhor. Porque, querido, quando nós estamos desta forma, é porque nós não colocamos a nossa confiança em quem deve ser posta. Nós falamos para o Senhor, toma conta da minha vida, passa 2 minutos, pegamos o problema para nós. Isso nos cansa. Mas a promessa do Senhor é que Ele nos renovaria, que Ele traria uma nova força para nós. Mas isso é para quem confia em Deus. E confiar em Deus não estar eu abrir a minha boca e falar para Ele, Pai, confio em Ti. Está nas minhas atitudes diárias, por mais dolorosas que sejam, eu preciso descansar em Deus. Sabe, meu querido, Jesus, para cumprir um plano perfeito, Ele precisou entregar a vida dele em um madeiro para que você, para que nós fôssemos salvos. Então eu logo entendo que a vontade de Jesus não prevaleceu, que o cálice passasse, mas que a vontade do Eterno fosse feita, fosse realizada. Sabe, querido, muitas das vezes nós queremos que a nossa vida se alinhe, a esposa quer que o esposo se alinhe ao pensamento e vice-versa, os filhos querem que os pais se alinhem entre eles para que a família tenha um pouco de paz, um pouco de sossego, para que a prosperidade reine. Os pais ficam preocupados com o rumo que os filhos andam tomando. Um rumo, querido, onde eles só pensam viver coisas do mundo. Onde o mundo invade os pensamentos e você vê o que a televisão nos traz. Só notícias ruins, porque de fato é o que está acontecendo. Mas sabe, querido, às vezes eu fico vendo as pessoas falando tanta notícia ruins, e muitas vezes as pessoas nos trazem também pregações dentro da Bíblia. Tem que ser trazida. Mas só aquilo que o Senhor cobra, que o Senhor faz, que o Senhor pune, que o castigo cai, e é uma verdade. Não quer ter uma péssima plantação? Escolha o que vai plantar. Escolha suas sementes para que a tua plantação seja boa. Mas essa mesma Bíblia que diz, querido, que há uma punição para quando eu faço algo de errado, essa mesma Bíblia diz que há bonança. Há tempos bons, há tempos de bons frutos, se eu for obediente. Eu não vim dizer para você que a vida é fácil, que se você pecar, querido, você tem que ter a ciência, que você colherá, trará maus colheitas. Mas eu tenho que te dizer que você que tem orado ao Senhor, que tem clamado e que tem depositado a tua fé, você não tem outra coisa a não ser receber coisas boas da parte dele. Talvez hoje você amanheceu sem saber o que fazer no primeiro dia útil. Você já olhou para o lado e falou, o que eu vou fazer? Essa vida, essa rotina, nada muda, nada vem para me surpreender, nada vem para o meu testemunho chegar. Parece que eu engravido no mundo espiritual e aborto porque o meu Isaac não nasce, a minha bênção não nasce, o meu Samuel não sai. E ficamos indignados. A verdade é essa.
Precisamos ajudar quem está do nosso lado, mas não conseguimos ajudar a nós mesmos. Sabe, querido, você precisa entender que em meio a tantas indagações, continue acreditando que Deus há de fazer o sobrenatural na tua vida e na tua casa. No Salmo 123, a Bíblia não nos relata quem de fato o escrevera. A oração do crente desprezado. Talvez hoje você está se sentindo desprezado. Talvez hoje de fato você esteja falido, arruinado, abandonado, foi trocado. Foi jogado na rua. Sabe quando as pessoas cansam de um animalzinho, que elas colocam ele no carro e levam distante? Tem gente que trata tudo como uma forma descartável, mas existe um Criador que cuida da gente, que olha por nós e sempre vai colocar alguém para cuidar de mim, cuidar de você. O Salmo 123 diz: para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos, eis que, como os olhos dos servos atentaram para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezos, já estamos barrotados, cansados de tanto desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria, daqueles que estão à sua vontade, e o desprezo dos soberbos. Porque, querido, quando nós estamos em uma posição que não temos como falar por nós mesmos, as pessoas ainda zombam, ainda olham para você e falam: para que você tentou fazer isso? Não vai dar certo. Para que você quer fazer isso? Isso daí não é para você. E para que você está tentando lutar por esse marido bêbado, alcoólatra? Sabe, querido, você tem que saber o que você quer da sua vida. Se você tem um vício de cocaína, maconha, tantas outras coisas, o próprio cigarro que te traz um problemão para a saúde, uma bebida alcoólica, fale para esse problema: não, quem manda em mim é Deus, eu não vou viver assim. Deus me chamou para uma obra maior. Mas talvez você é uma pessoa que deixou todo o mal para trás e hoje encontra-se desprezado, banido por pessoas que outrora diziam que eram teu amigo, que iriam segurar em tua mão. Querido, às vezes você comeu na mesa junto com esta pessoa e essa pessoa fez um arrumadinho e acabou com a história da tua vida. São tantos porquês, são tanto talvez, são tantas coisas que você fala: se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito. Querido, agora foi. O que o salmista, quem escreveu esse salmo está dizendo que ele levanta os olhos para alguém que mora lá nas alturas. Como um servo e como uma serva olha para a mão de sua patroa, de sua senhora estendida, quando alguém vai dar um socorro, é assim que nós olhamos para o Criador. Nós precisamos olhar para o Pai e saber que dele vem o nosso socorro. Sabe, meu amado, nós não podemos esperar socorro de outra forma a não ser dos céus, ainda que Deus use um homem, uma mulher para te abençoar, mas virá dos céus. Ninguém faz nada por conta própria se Deus não liberar. Se do céu, querido, não vier algo, nada aqui na terra acontece. Até as coisas ruins que, se Deus não deixasse acontecer, se Deus bloqueasse, não acontece. Tudo é permissão. Devido àquilo que eu planto, obviamente eu vou colher. E o que o salmista aqui está dizendo é: eu olho para os céus, porque eu sei que tem um Deus, eu sei que tem alguém maior do que eu, que vai comprar a minha luta, que vai comprar a minha briga. Assim como esse senhor, assim como essa senhora, assim como esse escravo. A verdade é essa. Assim como uma serva olha para a mão da senhora, assim como os olhos atentam para os olhos, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. E que tenha piedade, por favor, Deus. Tenha piedade de nós nesse dia de hoje.
Não permita que essa segunda-feira vire sem o Senhor mudar a nossa história. Fala para Ele. Fala, Pai, até aqui eu confiei, até aqui eu acreditei, até aqui eu esperei a resposta, mas parece que nada muda. Eu venho te pedir um socorro, Pai, assim como uma serva pede um socorro para a sua senhora. E a senhora estenda a mão ao meu favor. Peça, seja claro com o Senhor, fala, Pai, eu não tenho condições de sair, eu trilhei o caminho, o Senhor viu que eu me esforcei, o Senhor viu que eu fiz por onde, mas não saiu como planejado. Fala para Deus, Deus, não permita que o inimigo tome aquilo que é meu por direito, Pai. Não importa os anos, querido, que você viveu fora do cenário que é teu por direito. Deus tem poder de te colocar lá, de trazer para perto quem está longe, de levar para longe quem está te atrapalhando. Porque infelizmente, querido, o inimigo usa pessoas para bloquear a tua história, para impedir a tua felicidade. O que o salmista estava dizendo é que eu levo a minha oração como um crente desprezado, como alguém que conhece o Senhor, mas parece que não vivo as tuas promessas, não vivo de fato algo extraordinário, algo que me tire do chão. O que o salmista aqui está dizendo é, Pai, eu preciso viver algo novo, algo que cumpra a promessa que tu tens sobre mim. Fala para o Pai, Pai, a família é minha, o filho é meu. Porque o Senhor me deu e o diabo tem usado e abusado do meu filho nesse mundo das drogas, da bebedeira, o desemprego. Pai, muda até as vestimentas. Tem gente, querido, que Deus tem que mudar até as vestimentas. Porque vive de uma forma que onde a sociedade faz o que quer. Parece uma folha seca, vai para lá e para cá onde o vento manda. Coloca a mão sobre a tua casa, levanta as tuas mãos e fala, Pai, eu quero mudança na minha casa, eu tenho vivido crendo no Senhor, mas eu tenho sido desprezada e eu não aceito. Fala, homem, Pai, o Senhor me colocou como sacerdote do meu lar e eu não consigo cumprir com as minhas responsabilidades, eu preciso que o Senhor entre, muda. O que o salmista está dizendo aqui, eu olho para o Deus, o Todo-Poderoso, porque eu sei que as tuas mãos podem se estender ao meu favor e mudar a minha história. Oh, coisa linda esse nosso Deus. Querido, no dia que eu estava na Pampulha, o vídeo gravado na Lagoa, em Belo Horizonte, depois do término de tudo, eu fui passear por ela, fui olhar, e tinha muitas varinhas de pesca, e eu fui perguntar para um rapaz se ele alugava. Eu não ia trazer o peixe, mas eu queria pescar, apesar de ter muita dó. É horrível você ver um peixe se debatendo, querido, tentando lutar para viver. Mas enfim, são coisas da vida. E o rapaz disse, não, tudo isso aqui que você está vendo é meu. E ele deixava isso em pé, e ele sentado num banquinho. E ele falou assim, aqui tem uns para eu te mostrar de um peixinho, eu me esqueci o nome. E ele puxou, e um já estava morto. E quando ele puxou um varal, os outros dois que estavam vivos aproveitou a situação, e quando ele foi me mostrar, eles fugiram. Eu falei, moço, desculpa, você perdeu a sua pesca porque você foi me mostrar. Ele, imagina. E eu vi um peixinho. Aí ele tirou, colocou pra lá pra poder levar pra casa. Só que ele me disse, eu vou te mostrar uma coisa. É uma carpa. E essa carpa, ela tava dentro de uma saca, como fosse uma saca de limão, de laranja. Só que ela, como ela estava presa na saca, mas dentro da água ela ainda estava com vida. E ele atirou. E eu disse, nossa, ela tá com vida. Ele, sim, eu estou deixando para conservá-la até a hora de ir embora. Só que naquele momento, ele me falando, ele disse, moça, essa carpa, você precisa de ver. Ela pula tão alto no meio dessa lagoa. Só que naquele momento que aquele homem estava me dizendo aquilo, o Espírito Santo estava trabalhando, falando comigo. E eu agradeci, pedi desculpa pelo incômodo, por eu ver os peixinhos. Fiquei bem pertinho mesmo da margem da represa, com muito medo de repente escorregar. E o Espírito Santo me falou assim, filha, você tá vendo que essa carpa,
ela tem toda essa lagoa para nadar, para pular, como o homem disse que ela pulava. E eu disse: sim, pai. E ele foi falando comigo e disse: você sabe que aí tem muitas coisas para essa carpa comer? E eu falei: sim, pai. Eu ia até gravar o vídeo no dia, mas eu falei: pai, depois eu vou contar isso que o senhor está me contando. E aprove o Senhor de eu contar agora. Só que o Espírito Santo me disse: por causa de uma isca preso na ponta de um anzol, essa carpa que tinha toda a liberdade. Oh, querido, pegue isso, essa visão é para você. Essa carpa que tem tudo para poder nadar uma lagoa tão grande. Ela tem liberdade de pular, ela tem liberdade de nadar e ela tem liberdade de comer o que ela quer. E por causa de um pedacinho de uma isca, eu não sei o que deu para ela. Se foi, eu não sei o que colocou na ponta do anzol, que ela se encantou e deu desejo de comer. E por causa do Espírito Santo falando, e por causa de uma isquinha, ela foi presa. E agora ela está dentro dessa saca. E daí ela nunca mais vai sair. Sabe, irmão, naquele momento eu fiquei pensando e eu falei para o Espírito Santo: pai, quantas são as vezes que nós trocamos as nossas bênçãos, as nossas liberdades espirituais por algo pouco, algo material? Quantas vezes o inimigo vem, querido, com um prato, com uma amizade, com um relacionamento, com uma vaga que não é para nós, e nós trocamos a nossa intimidade e liberdade com o Pai espiritual por um pedacinho de nada. E ali eu vim pensando, até tirei foto. Você vai entender porque a capa do vídeo vai ser ela. Você entendeu que você tem tudo para dar certo e você tá trocando a tua liberdade por algo, querido, momentâneo, passageiro. Você tem tudo para romper, você tem tudo para brilhar. Não falo isso de mim, mas de verdade falo isso da parte do Espírito Santo. Você tem tudo. Você tem tudo. Você tem tudo para viver as promessas do Senhor. E você tá trocando a tua liberdade, a tua intimidade com Deus, a tua salvação, a tua vida eterna, por um momento, porque você não consegue abrir mão de um momento, você não consegue abrir mão de uma cheirada de uma cocaína, de uma tragada, de um comprimido que eles usam como droga, de uma bebida, de uma roda que você não faz mais parte. Você já parou para entender que a tua salvação está sendo perdida? Aquela carpa, ela perdeu a liberdade, irmão. Dali ela sairia para ser assada, frita, eu não sei como é que eles fazem a carpa. Eu sei que ela era grande, bonita. E eu posso ver a imagem, imagina ela pulando com liberdade. O que o Espírito está dizendo para você é que eu sim te dou liberdade, o mundo te dá libertinagem. Olha para o Pai hoje e fala: pai, eu já fui um crente que eu confiei nas tuas promessas. Eu fui alguém que tinha intimidade com o Senhor e hoje eu dependo dessa situação. Hoje eu sou escravo do mundo, sou escravo de um desejo, eu sou escravo. Fala para Ele. Fala: pai, não dá mais para eu viver assim, eu quero ser livre. O Senhor Jesus Cristo disse que se conhecêssemos a verdade que é Ele, nós seríamos livres. Seja livre no Pai, seja livre no Filho, seja livre no Espírito Santo. Você viu que nós começamos a dizer que o salmista levou uma oração de socorro a Deus, que assim como a serva ela olha para a mão da sua senhora e sua senhora estende a mão em favor, Deus está estendendo a mão ao teu favor. Querido, se você precisa de algo material, financeiro, sentimental, conjugal, eu super entendo e eu sei que Deus vai bradar e vai abrir a porta no tempo certo. Mas, querido, nada é mais válido do que a tua salvação. Não coloque a tua salvação a perder
por algo momentâneo. Não troca a tua família, teu casamento, não troca os teus filhos por algo momentâneo, por um copo de bebida, por um relacionamento extraconjugal. Não troque os teus sonhos. Não feche a tua empresa só porque hoje está dando errado. A liberdade de Cristo está sobre você. Não venda teus sonhos, teus projetos para quem de fato está com uma varinha, com uma isquinha de nada, doido para te pegar com a calça curta, porque o inimigo das nossas almas é assim. Não permita, querido. Não permita que os teus sonhos, que os teus projetos, que a tua vida entre em falência só porque alguém colocou algo gostoso na ponta de um anzol, doido para te pegar. E muitas das vezes, querido, você não morre só fisicamente, mas até a tua salvação é perdida por um momento. Muitas das vezes, querido, você acaba sendo ceifado desta terra por um descuido teu. Abra os teus olhos nesse dia de hoje. A proposta é boa, a proposta é gostosa, a proposta te leva a delirar. Bacana, legal, tá bom, eu entendi. Só que ela vai te aprisionar e você vai ficar preso a ponto de quando te puxarem, aquilo que lhe dava vida, que é a fonte chamada Senhor Jesus Cristo, não estará mais próxima de você. Isso lhe levará à morte, porque aquela carpa, ela estava presa numa saca, ainda estava com vida, porque ainda estava na água. Mas quando aquele homem desse o horário dele tirar ela ia debater até falecer dentro daquele saco. Sabe o que o Espírito Santo manda dizer para você? Aproveita que essa mensagem chegou hoje ao teu coração. Jesus ainda é a fonte de água viva que está próxima de você. Mas se você não tomar cuidado, esse problema, esse pecado, isso que você tem alimentado vai te levar à ruína. E quando Satanás conseguir te levar bem para longe da fonte chamada Senhor Jesus Cristo, será o teu fim. Querido, mas para você que tem guardado esta palavra no teu coração, tem guardado a palavra de Cristo no teu coração e tem clamado por socorro, preste atenção numa coisa: o inimigo pode ter armado armadilha contra você, tentando te aprisionar, tentando acabar com aquilo que é teu, mas não vai conseguir, porque você está preso, grudado no Senhor Jesus Cristo. E essa fonte chamada Senhor Jesus Cristo hoje está te dando fôlego de vida para você não mais, querido, esperar as bênçãos do Senhor. Agora chegou um tempo de você viver as bênçãos do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos, meu amado. Continue deixando o seu like, isso é muito importante para nós. Às vezes eu vejo que a nossa visualização tem 34, mas só tem 12 likes. O seu like, querido, não vai me dar dinheiro, não, que tem gente que tem preocupação achando que a gente grava coisa no YouTube para ganhar dinheiro e tudo. Não é esse o nosso foco, não, irmãos. Mas eu também vou pedir para os irmãos que puder compartilhar o link da minha vaquinha online, que vai estar aí na descrição. Quem puder contribuir com R$10 ou mais, porque a gente tem uns projetinhos para tirar do papel. Sozinha eu não consigo. E eu sei, irmãos, eu sei que Deus vai levantar muitas pessoas para abençoar o meu ministério. Também quero agradecer as pessoas que têm ofertado o ministério, querido. A sua oferta, o seu compromisso com Deus. Eu sei que Deus vai multiplicar 100 por 1. Deus olha o teu coraçãozinho, você que tem desejo de nos abençoar, mas ontem não tinha condições. Hoje Deus está colocando coisas boas na tua mão. Você não vai ter só para ajudar o meu ministério, você vai ter para ajudar quem você quiser. Eu creio nesse Deus, querido. Deus te deu um lugar lindo para você passear, para você pular, para você dançar na presença dele. Não troca a liberdade espiritual que Jesus está te dando, tá? Por uma libertinagem da carne. A carpa tinha tudo para pular naquela lagoa e ela podia comer as coisinhas dela ali na lagoa, mas ela... Não sei o que aconteceu, querido, com você, que você perdeu o foco e tá aproveitando dos manjares do mundo, e isso não vai te trazer vida, isso não vai te trazer salvação. Mas Jesus veio aqui para te alertar, sabe por quê? Jesus te ama muito, mas ele te ama muito mesmo. Você é muito preciosa, você é muito precioso para o Senhor Jesus Cristo, e ele não vai abrir mão de você. Ele mandou eu entrar aqui para te contar tudo isso,
para dizer para você que eu não vou abrir mão. Você só sai da minha presença se você quiser, porque mão de você eu não abro. Jesus te ama, querido, e eu te amo também em Cristo Jesus. Paz.